Em 1995, eu tinha acabado de ser eleita deputada federal depois de ter sido prefeita de Santos. E feito sucessor, não tinha reeleição à época. E, neste momento, as categorias que mais se destacavam em Santos, Cubatão, na Baixada Santista como todos, sempre foram, como são até hoje, os petroleiros e os trabalhadores do porto, de dentro do navio ou de terra firme do cais. E, naquela época, esta greve, já era uma segunda memorável, ela acabou sendo marcada por um início com uma movimentação financeira e salarial, mas ela, num curto espaço de tempo, pela ameaça que o Exército fez em relação a colocar as tropas na refinaria Presidente Bernardes, ela tomou uma outra dimensão e houve uma ocupação geral. Os petroleiros foram extremamente corajosos, foram extremamente lúcidos, e uma greve que começou por uma reforma e por um aumento salarial, acabou se tornando, num curtíssimo espaço de tempo, com a ocupação dos espaços. Eu mesma, como deputada federal, fui para dentro de um dos tanques, junto com o Sindicato do Petróleo, junto com os companheiros, mas principalmente por eu estar iniciando, de alguma maneira, a minha caminhada como deputada federal. E não tinha outro jeito de se fazer. E aí, nesse curto espaço de tempo, nós vimos uma categoria passar de uma reivindicação salarial para a consciência de que nós estamos tratando da soberania do país, da força do petróleo e, principalmente, da nossa possibilidade de garantir a velha e boa frase: o petróleo é nosso. As privatizações começavam a ter já força, mas a categoria, com essa greve memorável, eu jamais esquecerei essa experiência. Eu não sou petroleira, a maioria era homem, dos companheiros que estavam lá, mas se tudo tivesse que acontecer de novo, eu de novo faria isso. Por quê? Porto e refinaria de petróleo. Petróleo, questões da soberania dos portos. Elas são basicamente as categorias que dão força para a ação de independência de uma nação. E essas categorias abrangentes, estou falando genericamente, elas acabaram dando, num curto espaço de tempo, um pouco antes, o motivo para, depois do golpe de 64, Santos e Cubatão perderem a autonomia e o direito de votarem em seus prefeitos. Em 1969, 5 anos após o golpe militar que pegou todo o Brasil, as cidades chamadas, entre aspas, Segurança Nacional, entre elas estavam Santos e Cubatão, acabaram sendo, por este pretexto, não era um argumento, no meu entender, um pretexto, acabaram perdendo a possibilidade de escolher seu prefeito e passaram a ter governos militares. Muito grave, mas a greve de 95 acabou, de alguma maneira, resgatando esta força e, principalmente, a altivez e a autonomia dos petroleiros. Thelma, em 2000, na campanha eleitoral de 2000, que você concorria à Prefeitura de Santos, você trouxe, eu acho que talvez pela primeira vez publicamente, alguém do meio político trouxe essa informação sobre a questão do pré-sal aqui na nossa região e em toda a bacia. E naquela ocasião você foi taxada de maluca, que isso não existia e tal, e tal, e tal, e depois as coisas mudaram, né? Sim. Queria que você me falasse um pouco desse período, quando você falou do pré-sal pela primeira vez, e de como você está vendo essa questão do pré-sal hoje, que está sendo vendido, está sendo um patrimônio dilapidado pelos leilões, né, para as empresas transnacionais. Em 2000, nós já tínhamos informações de vários companheiros que trabalhavam dentro da Petrobras da existência de possibilidade de petróleo diferenciado, que seria, no caso, o pré-sal, aqui na Bacia de Santos. Eu, mais do que depressa, até porque estava sendo candidata a prefeita naquela época, procurei trazer já uma proposta para que nós pudéssemos ter uma perspectiva de fazer a extração deste petróleo de altíssimo nível.
Evidentemente que meus adversários políticos, de uma maneira assodada, me chamaram, não de maluca, mas de doidivanas, disseram que eu ia trazer petróleo para ser jorrado do centro da Praça Independência. Um deles foi o ex-prefeito Oswaldo Justo, outro o ex-prefeito Beto Mansur, mas o tempo se encarregou de mostrar que eu tinha razão. E nós mostramos que aqui na Bacia de Santos nós tínhamos campos de exploração de petróleo do pré-sal, uma camada que ainda não era conhecida como uma realidade no país, da melhor qualidade. Nós sabemos hoje que há camadas do pré-sal que podem ir direto para se tornar diesel, para dentro do motor sem precisar de refino. Isso não é pouca coisa. E é claro que esta riqueza que dá, antes de mais nada, soberania ao nosso país, veja os países que têm petróleo, a Arábia, o Irã, o Iraque, enfim, como são fortes perante o restante do mundo. E quando vieram os governos Lula e Dilma, a principal constatação foi que a consequência financeira e econômica da exploração do pré-sal iria, em valores econômicos, 75% para a educação e 25% para a saúde, que eu entendo seriam os dois pilares para nós realmente investirmos no ser humano, e não há nada mais precioso que isso. Lamentavelmente, nós tivemos um período assim, mas com a queda da presidenta Dilma, com o impeachment absurdo que foi feito contra ela, que nós chamamos de golpe de Estado, nós acabamos tendo uma outra realidade. Principalmente o senador José Serra e, à época, senador Aloysio Nunes, ambos do PSDB de São Paulo, eles pilotaram uma situação de interlocução com multinacionais estrangeiras, especialmente a Chevron, outras multinacionais de origem americana, e mudaram as regras, fazendo passar para estas companhias a possibilidade da extração do petróleo e, principalmente, o seu valor financeiro. Isso é muito ruim, porque hoje nós estamos numa situação de privatização incrível, e isso nós não podemos permitir, porque, eu insisto, petróleo é soberania, e naquela época nós tínhamos uma situação a seguinte: dentro do Partido dos Trabalhadores, partido a que eu pertenço, nós tínhamos um senador que nos ajudou a trazer, junto à Petrobras, com a sede no Rio de Janeiro, com a sede nacional, o escritório de negócios aqui para Santos, que existe hoje. Ele mudou, ele é um centro operacional, mas nós conseguimos trazer a unidade de negócios para cá, o Aloysio Mercadante, senador, que nos ajudou, sem sombra de dúvida, e nós fizemos um polo de fortalecimento para gerar empregos para os trabalhadores da Petrobras, mas também para aqueles empregos que surgiriam da própria extração. Hoje, nós temos a situação mudada, mas não foram só os empregos que nós perdemos. Nós perdemos a possibilidade de termos fortalecimento na nossa soberania, de falarmos com alteridade para o restante do mundo e para dizermos que o Brasil não é um país qualquer. O Brasil é quase um continente, e nós teríamos que ter protegido o nosso país com essa soberania, o que alguns políticos não entenderam. Mas esta luta continua. Como já se dizia lá atrás, o petróleo tem que ser nosso, porque ele está feito dentro das nossas jazidas. E aqui, na região da Baixada Santista, onde nós temos a refinaria Presidente Bernardes, e nós temos esse porto fantástico que abriga 30% do produto interno bruto do país. Não é pouca coisa. Mas esta luta continua, essa luta é uma luta sempre atual, porque não é uma luta apenas econômica, ela é uma luta por soberania, por altivez do nosso país e pelo futuro dos brasileiros.